A situação é complicada, mas nós sabemos que todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. E sabemos que a Bíblia diz que, aleluia, se nós permanecermos firmes, todas essas coisas são passageiras na terra. Nós precisamos estar aqui defendendo os irmãos idosos. Nós precisamos estar aqui abraçando aqueles que não têm condições. Hoje é sexta-feira e nós vamos comentar a respeito da Assembleia de Deus de Colombo. Não está nada bem o clima em Colombo, um clima de guerra e muita gente buscando, esperando, almejando um tempo de paz. E segundo as informações, o dia 24 vai ter aí o resultado, né, da convenção dos pastores presidentes do estado do Paraná, mas até lá as coisas andam de um jeito, meus amigos, que além de entristecer aqueles que estiveram desde o começo batalhando no campo da de Colombo, muita gente passando vergonha, envergonhados diante da prepotência, do egoísmo, da falta de pudor de um homem ou de uma família que não quer largar o osso. Eles acreditam que são dono, né, do patrimônio da Assembleia de Deus, sendo que, cara, o povo que é o dono. E eu já vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu ontem. Mas para entender, na segunda-feira eu recebi esses vídeos aqui, ó. Era um cadeado, ó, cadeado novo. Ó lá, tá subindo lá em cima. Diz que é mando do Edilson Siqueira, né? Siqueira, ó, estão lá em cima, trocando as fechaduras, tá tudo aberto lá em cima e agora dizem que foi a mando do Edilson Siqueira. Mas a pessoa tá viva que assinou, tá? É. Ó, corda do Edilson Siqueira invadindo a igreja do Curitibano. Os servos de Deus do Edilson Siqueira. Esse cidadão que saiu aqui na frente é um chaveiro. Esse não tem nada a ver com a história. Ele foi contratado para ir até o templo, trocar as fechaduras do templo, da casa e trocar o cadeado. Então esse cidadão não tem nada a ver com a história. Mas o restante estão aí a mando do pastor Edilson Siqueira, que numa tentativa frustrada no domingo, isso aqui aconteceu na segunda, no domingo à noite anterior, eles tentaram empossar um novo obreiro para tirar o obreiro atual que está aguardando o resultado, né, da convenção, aí como vai ficar toda essa bagunça instaurada dentro da de Colombo. Porém, o pastor Edilson Siqueira resolveu trocar os obreiros, colocar obreiros para passar aquela ideia que todos os obreiros estão ao seu favor. É mais ou menos por aí. Mas é na força, na marra, na imposição, no coronelismo. Inclusive tem até um advogado falando asneira na internet, o cara não se atentou a ler o estatuto da convenção e fez aí um vídeo em defesa do Edilson Siqueira, que para mim não passou de argumentos, de palavras jogadas ao vento na tentativa de induzir o povo ao erro. Isso que o advogado fez, é lógico, a pedido do próprio pastor. Aí depois desse episódio aqui, onde trocaram as fechaduras do templo, foi registrado um boletim de ocorrência, inclusive por essas moças aí, onde elas alegam que estavam passando na frente do templo e perceberam que havia movimentações, enfim, quando foram verificar, estavam trocando as fechaduras da igreja. Depois disso, o pastor, olha a cara de pau do homem, cara. O pastor teve a capacidade de emitir esse documento aqui, ó. Já que o povo não aceitou, quem assistiu o vídeo aí lembra que o povo não aceitou a troca de obreiro, o pastor Edilson Siqueira faz esse documento. Aí coloca até o número da portaria ali para dar aquele efeito, né? O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Colombo, sobre o número, aí dá o número do CNPJ, que é bom dizer que esse CNPJ dele aqui é o CNPJ daquele estatuto fraudado, onde teve mortos, pessoas que não estão mais entre nós, que assinaram. Um estatuto totalmente fraudado, e é o que ele está se mantendo, né, se apoiando. E isso eles não falam nada, né, só dizem que a convenção está no jogo, enfim, e eu não sei nessas alturas, cara. Eu acredito que vai virar numa marmelada isso aí, mas o povo está esperando a decisão da convenção. Ele emite esse documento, o pastor Edilson Santos Siqueira, no uso da sua atribuição, deferidas no estatuto desta igreja, que é um estatuto fraudado,
resolve nomear. Resolve. Tipo assim, deu a louca, vou lá e vou nomear um outro pastor. Resolve nomear a partir desta data o senhor, aí dá o nome aqui do outro, para exercer a função de dirigente local, ajudando na congregação Jardim Curitibano em conformidade com o estatuto da igreja. Se um cara está disposto a trabalhar em conformidade com um estatuto fraudado, você já dá para ter ideia aí quem é o camarada, tá? Nem vamos se ater a esse assunto. Em outras palavras, ele empossou, nomeando através de uma carta, removendo o atual obreiro, que foi empossado num culto, enfim, foi a cerimônia, né, de efeito, para colocar alguém por papel. E aí o que aconteceu? Ontem à noite, na quinta-feira, os irmãos chegaram na igreja para participar do culto. Quem estava lá? O novo obreiro e a sua trupia, cara. Uma meia dúzia de gente. E o povo que não aceitou ele como pastor resolveu protestar na frente da igreja. Se deslumbraram para construir o templo aí, irmãos que se acidentaram na construção do templo no Jardim Curitibano. Então é este povo que eu estou aqui em defesa dele. Temos aqui algumas irmãs de idade aqui, algumas irmãs que nós, aqui como pastor dessa igreja, estamos auxiliando, levando auxílio em casa a cada 30 dias, porque é impossibilidade de estar na igreja por causa da sua idade avançada. Muitos irmãos que estão sendo conduzidos pelos familiares ou em cadeiras de roda, porque não tem condições de estar aqui. Então a gente, como pastor, a gente vai todo mês levar a Santa Ceia para esses irmãos, abraçar esses irmãos em casa, para que se sinta acolhido por nós. Então, se nós estamos aqui, nós estamos para lutar por aqueles irmãos que têm o seu legado nessa igreja, que construíram sua igreja, que envelheceram nessa igreja. A Assembleia de Deus de Colombo está vivendo um momento de crise, não só no campo através do seu presidente afastado pela convenção, mas nas congregações, ao exemplo aqui do Jardim Curitibano. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, Assembleia. Essa crise aqui reflete uma disputa pelo comando da De Colombo, que, na verdade, a gente sabe qual é o interesse, é grana, é poder, é patrimônio, e o pastor afastado pela convenção se recusa, né, a entregar a presidência da igreja e insiste em fazer com que as coisas estão indo bem, mas não estão. Ontem à noite deu esse furdúncio aqui, ó. Eu fiquei com pena, cara. Muitos senhores de idade, inclusive me mandaram fotos aqui de pessoas que ajudaram na construção dessa congregação. O pastor que foi autoritariamente removido atendeu o povo na rua, realizaram, né, louvores, crianças se apresentaram na frente da igreja. De contrapartida, o pastor Edilson, na sua cúpula, né, a mando dele, chamaram a polícia para parar a possível bagunça que estava sendo realizada na frente da igreja. E a polícia foi, segundo as informações, foram 3 viaturas. Chegando ao local, a polícia se deparou com pessoas de idade e uma manifestação pacífica, que ficou mais uma vez vergonhoso para, ou digamos, a forçada liderança atual da De Colombo, que era para estar afastado, reconhecendo o erro, tentando resolver as coisas nos bastidores. Mas não, eles estão tentando tomar medidas arbitrárias, induzindo o povo ao erro e provocando situações. Porque se o povo não quis o pastor,
como líder dessa congregação, era simples: respeita até sair o ultimato da convenção, já que ele alega dizer que respeita, né? Que nós sabemos que é só da boca para fora, mas não, desrespeitou senhoras de idade, senhores de idade. Eu vou deixar os vídeos com vocês para vocês entenderem o que aconteceu ontem na congregação do Jardim Curitibano em Colombo. Queremos resposta, queremos esclarecimento, transparência, que caia por terra os escândalos, o pecado, a mentira, e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós entregamos essa e dividimos mais um dia, segundo o que eu conheço da cidade, Senhor. E essa igreja verá o que o Senhor vai fazer nesse lugar chamado Curitibano. É que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Na paz do Senhor, irmã, eu também, desde que me converti, sempre aqui na igreja, eu, meu falecido esposo, minha filha, meu filho, daí meu filho já saiu daqui com uma desses empregos, foi para outra igreja. Eu fiquei aqui, meu esposo faleceu, mas desde que eu me converti, não lembro direito, faz uns 26, 28 anos mais, não me lembro. Estou sempre aqui, eu nunca vi uma confusão dessa. E faz quanto tempo que a irmã congrega nessa igreja? Ela falou, eu sei, a mãe não faz. Faz mais de 48 anos, porque eu trouxe. Vocês veem aí. Como vocês viram aí, pessoas de idade, cara, é lamentável. Crianças, é um verdadeiro desrespeito. Eu me pergunto o que a convenção vai fazer diante de tudo que está acontecendo. Será que vão ainda dar alguma oportunidade de retratação a esse pastor ou vão manter o afastamento? É uma pergunta que fica no ar. Eu recebi fotos aqui de irmãos do Jardim Curitibano que ajudaram na construção e tiveram que cultuar na frente da igreja, dada essa atitude do senhor Edilson Siqueira. Dá uma olhada aí, irmãos de idade, inclusive tem até o testemunho aqui de um. Na quarta foto, meu pai trabalhando depois de cair um tijolo na cabeça, tive que retirar ele da obra e trazer embora. Alguns, como meu pai, não estão mais entre nós. E ele segue atacando nas redes sociais, excluindo pessoas que comentam, tentando, né, manter aquela ideia de que as coisas estão fluindo na vontade de Deus. Só que a vontade de Deus aqui já está clara desde o começo, que é esse camarada tomar uma posição de se retirar de cena. Entregar a direção da igreja aí para um próximo que venha ter no mínimo respeito pelas pessoas. E para você entender que as coisas não estão bem, funcionários da igreja da AD Colombo sem pagamento. Inclusive eu recebi um recado aqui hoje que diz o seguinte, olha só: uma vergonha foi o que senti ontem. Funcionários e pastores da igreja até ontem, dia 20, sem pagamento, mas tiveram dinheiro para contratar um chaveiro e ir até a AD Curitibano, trocar o cadeado e fechadura da igreja. E segundo membros, até câmeras foram instaladas na igreja. Ontem fomos convidados para cultuar com os irmãos da filial e chamaram a polícia para retirar os irmãos da frente da igreja, com 3 viaturas, alegando que os mesmos não poderiam cultuar na frente da filial. Mas mesmo assim permaneceram ali cultuando, até porque não era bagunça, né? Estavam ali como uma manifestação, um protesto contra as atitudes arbitrárias de um coronel que está transvestido aí de pastor. E sobre a fala de um advogado, né, que saiu um vídeo nas redes sociais aí de um advogado, é simples, é só você questionar em cima do que ele fala ali, quem ordenou o pastor Siqueira a pastor? Foi a igreja ou foi a convenção? Porque a outra pergunta, por que a AD Colombo é vinculada à convenção? É só fazer essas perguntas. Tem mais. Por que o pastor Edilson assinou um termo, prestou juramento quando foi ordenado a pastor diante da convenção? Ele mentiu? Cometeu uma farsa ou mais uma farsa como o estatuto dele? E outro detalhe que o advogado não se atentou é que a CIEADEP não está tratando com a igreja de Colombo, está tratando com um ministro ligado à CIEADEP. Entenderam? O qual estava responsável pela presidência de uma igreja, de uma instituição ligada à convenção CIEADEP.
E aí, se você for olhar lá, ele argumenta a questão, né, de instituição, que não pode intervir na outra instituição sem fins lucrativos, aquela história toda ali. A outra pergunta que você pode fazer diante da fala do advogado é que se ele for afastado da convenção da CIEADEP, como que ele vai presidir uma igreja que é filiada, que é da Assembleia de Deus, a qual pertence à convenção da CIEADEP? Essa filiação dele na convenção é como se fosse o próprio advogado ligado à OAB. Sem o número da ordem dos advogados, não consegue ser advogado. É a mesma coisa, se a convenção cassar, retirar, ele não tem como presidir uma igreja da Assembleia de Deus ligada a essa convenção. É simples. Mas o advogado tentando induzir vocês a pensar errado, fizeram o vídeo, é lastimável desespero, dando um tiro no pé atrás do outro. Claro e nítido um desespero pelo poder, uma sede pela ganância. Eu deixo esse vídeo como alerta a vocês. E vou encerrar dizendo o seguinte: cai fora de pastores, de líderes que pensam mais neles, que agem pensando mais no seu lado, que usam o contexto igreja somente para ter o próprio benefício. Esse tipo de líder você precisa cair fora, escapar por amor à sua vida e amor à sua família. Porque se tu pagar para ver, no final você vai estar envolvido numa lambança diante de um homem ganancioso que luta dia após dia para se manter num poder que, esse poder já se foi, né? Não existe mais. Se foi pastor um dia, eu acredito que nem ele lembra. Encerro por aqui parabenizando ao povo, né, que não saiu da frente da igreja, fizeram o culto e estão exigindo, esperando, aguardando aí uma resposta da convenção, que está próximo, dia 24 agora. E se a convenção não tomar posição, aí é aquilo que eu sempre digo aqui no canal: a força vem do povo. Eles têm medo disso aqui, ó. Você segurar a oferta, segurar o dinheiro, até a convenção, até o presidente, até os líderes organizar a casa, é tudo que eles temem. E eu tenho certeza que se você segurar o dízimo e a oferta até as coisas andarem bem, você não será considerado cúmplice diante de Deus. Pelo contrário, você, eu dou dízimo e pastor que se vire lá no final, que seja feita a vontade de Deus, que a maioria pensa assim. Você está sendo cúmplice dessa baderna. Essa é a verdade e esse é o vídeo de hoje. E esse é o vídeo que eu tinha para hoje. Agradeço a cada um de vocês, desejo um bom final de semana. E esse é o canal Fala Zion. E estamos aqui aguardando, né, o desenrolar de tudo que está acontecendo na AD Colombo. Deixe seu comentário embaixo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zion. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.